a condição da pessoa que entra em depressão por sofrer perdas daquilo que não necessita. Olha que interessante, Caio. Como funciona isso? Do mesmo modo, porque essa perda, ela vai encontrar sua equivalência não no significado que a coisa de fato tenha. Ela vai encontrar sua equivalência na transferência que o indivíduo tenha feito de significado para aquilo, ou naquilo que ele tenha projetado como esperança de significado, para essa coisa que agora, com a mente, ele discerne que não tinha nenhum significado, mas que tem um poder de fetiche dentro dele. Tem o poder do desejo, tem o poder de uma afirmação que se vincula não ao que a mente dele diga que tem ou não tem valor na vida real, mas que se vincula ao que ele criou como fantasia de autoafirmação. E é o que acontece com praticamente toda a perda de fetiche na vida das pessoas. Quase todas as grandes depressões que eu trato particularmente não resultam de grandes perdas. Não resultam. Geralmente você às vezes trata uma menina 7, 8 meses, que namorou um carinha um mês, que pegou ela 7, 8 vezes, virou do avesso, não sei o que e tal, disse que ela era a rainha da cocada preta, aí ela viu o cara com outro sujeito por ali, a mulher perdeu o chão. Hoje em dia todo mundo muito frágil, perde o chão com uma rapidez danada, aí na semana seguinte já não está indo à aula, aí já começa a andar toda surtada, daqui a pouco está o pai e a mãe trazendo. Aí você vai querer saber a causa. Foram essas comidas de mau jeito que ela levou que deixaram a mulher nesse estado. Não é porque o pai morreu. Da perda interior. A tristeza real carrega uma determinada cura consigo. Toda tristeza real e verdadeira, ela traz um espírito de consolação. Depressão, então, vindo pelos motivos menores, diz Marcelo. Aqui, não é Agora, isso? quanto mais irreal é o motivo, mais horrível é a depressão, porque você não tem nem a objetividade para fazer a alavanca para mover aquela pedra daquele abismo. Não tem um ponto de apoio. Sim, você não sabe aonde. Por que eu tô assim? Aquela é horrível. A aparente depressão sem causa, quando você já mandou o indivíduo ao psiquiatra, neurologista, todas, fez o mapeamento, o escaneamento de tudo, não tem absolutamente a perda do significado nada. Que nunca houve. Que nunca houve. Aí é a insustentável leveza do ser. É aquela crise existencial e que até hoje não apareceu na cristandade ninguém para descrevê-la melhor do que Søren Kierkegaard. É o maior psicólogo da dor não pontuável da natureza e da existência humana, que é a dor de ser, que é a dor de existir, quando vem absolutamente acompanhada do vazio de Deus no ser, que é aquela dor mais aguda, coisa horrível. É a mais infernal e é a que tem o maior potencial suicida sem causa orgânica. Aparente, pelo menos, né? Que é aquela história lá ilustrada em Apocalipse, na praga que chega daqueles gafanhotos. Olha, um monte de gente doente de nada, o que o Sérgio falou. Não, é sim. A maioria das pessoas que eu atendo estão doentes de porcaria nenhuma. E aí, depois me lembra de eu falar do Apocalipse, dessa praga aí espiritual que vem aí. Para hoje ainda? Daqui a pouco. A gente ainda tem mais meia hora. Então, pegando aqui uma carona no que o Habib disse, no meio de uma fala que você fez há pouco, você disse da variabilidade depressiva, inclusive entre faixas etárias e meios sociais. O que é um fato. O que nós estamos assistindo hoje é mais do que depressão. Nós já saímos da fase da depressão. Depressão, de fato, foi o mal não deste século XXI, foi o mal do século XX. A depressão foi a doença do pós-guerra. A doença do século XIX
e de praticamente a doença psicológica mais frequente na idade das trevas todas, por aqueles 1700 anos de reinado do catolicismo medieval, foi a histeria. A humanidade sofreu de histeria mais do que de qualquer coisa. Depois, no século XIX, a histeria se agravou profundamente pela experiência do moralismo vitoriano, que trouxe muita repressão. Então, era especialmente uma doença feminina, que gerava cegueira, surdez, senilidade precoce. A mulher estava lá, não tinha ido embora, mas ela apagava, ou paralisia. Você via, às vezes, mulheres de 35, 40 anos de idade em cadeira de roda, sem causa, apenas porque o marido tinha uma amante e ela não tinha como enfrentar aquilo, e era obrigação suportar aquilo, ela engolia aquele sapo. Ela ficou num estado tão intenso de histeria que a somatização do processo foi uma paralisia nos membros inferiores, que também era o melhor álibi para ela não precisar mais explicar para ninguém por que ela não abriria as pernas para ele nunca mais. E acontecia para todo lado. E essa a nossa geração mais depressiva do no que século XX, a doença foi a depressão. Neste nosso século atual, 21, o problema já é outro, é a síndrome do pânico. Mas que já é um mal. à depressão. Não está associado à depressão. Depende. Porque a psicologia e a psiquiatria e as doenças e as ciências da alma se arrogam a fazer definições anatômicas da alma humana, estanques, que são extremamente ridículas. Né? E ainda tem gente que fica tentando decorar aquele negócio inteiro, são extremamente ridículas algumas delas. Você tem, de fato, alguns balizamentos que ajudam a enquadrar o indivíduo num perfil muito amplo, que é aquilo que o Habib disse, que caberia a quem lida com essa pessoa chegar à singularidade, pela via do discernimento, ajudar a pessoa a alcançar a percepção da singularidade daquela causa nela. É muito difícil isso. Eu não acredito em ciência psicológica universal. Essa história de Freud explica é mentira. A palavra cura a depressão? Cura? Claro que cura. Essa história de Freud explica é mentira. Freud explica a si mesmo. Ele foi um ótimo analista das pulsões sexuais dele e coincidentemente, as pulsões sexuais dele coincidem com uma população imensa na Terra. Agora, o Jung, por exemplo, que começou como discípulo dele, chegou uma hora e viu que, não, olhando para si mesmo, sendo honesto com ele mesmo, ele não podia admitir que 99% das pulsões da existência dele decorriam de algum complexo de Édipo ou de alguma pulsão sexual. E não significa que todo mundo tem a mesma doença não, dele. E aí ele chegou e disse, olha, Freud, eu estou indo embora, porque em minha sexualidade cumpre esse papel, até aqui eu identifico, é poderoso mesmo. Agora, daqui para cá, por exemplo, eu tenho uma dimensão mística que não existe em você, que tem um poder em mim tão forte quanto este. Então, Freud só explica a si mesmo. A verdadeira psicologia de Deus, ela é noutética, é a palavra que o Novo Testamento usa. Noutética. Noutétesis é a palavra grega que o Novo Testamento usa, para designar aqueles verbos que Paulo usa em relação à mutualidade do trato cristão entre discípulos. São os mandamentos da mutualidade, confrontando uns aos outros, advertindo mutuamente, admoestando mutuamente, botando um ficando na cara do outro. É um exercício de realidade. É noutétesis. E tem gente que pensa que de confrontação é ficar acusando o outro. Não é. É de realidade, é de chamar para real. Essa é a grande psicologia fraterna, humana. Autolimitação. É isso aqui, é dizer, olha, eu te amo. E queria te dizer o seguinte, eu posso estar equivocado, mas a percepção que eu estou tendo é que possa estar acontecendo. Se não estiver, esquece, mas se estiver, presta atenção. Um amigo, isso amigo. E dando abertura ao outro que faça a mesma coisa. Que faça, cada um que faça. Essa é a psicologia relacional do Novo Testamento. Sobre isso tudo, a verdade do Evangelho, como matrix do que seja a saúde humana,
o Filho do Homem como modelo do que seja saúde humana, existência humana. Então nós temos o modelo, a matrix do que é verdadeiramente humano não está em Freud, está em Jesus de Nazaré. Amém. O que seja saúde humana nós temos no Evangelho, que é a mente de Cristo. E o melhor processo terapêutico é o neutético, que é a confrontação em verdade. Melhor que as terapias alternativas que tem por aí. Do que qualquer coisa. Barro, argila, por exemplo, que Tudo cura isso aí é depressão. barro e argila, é gostosinho. Se não estiver fazendo nada, faça. Quem é que não sai gostoso daquela água ali? Se o dia estiver quente, meu irmão, a minha terapia é entrar na água gelada. Se o dia estiver frio, a minha terapia é tomar um banho morno. Se eu estiver profundamente solitário e carente, por mais que o amor normalmente peça, mas o meu corpo vai querer um abraço. É assim que a vida é. Mas isso aqui... Isso é saúde. Agora, isso aqui cura muito. Saúde é propriedade, saúde é pertinência. Saúde é água ao sedento, é comida ao faminto, é abraço na carência, é beijo no afeto. Saúde é grito na hora do grito, perigo. é silêncio na hora do silêncio.